Salve, salve fazedores! Estamos aqui para mais um episódio da nossa série Toronto, uma série muito especial, onde nós estamos ouvindo a história, as experiências, os insights, a vida realmente como ela é nos bastidores. E se você quer sempre ter novas ideias, se você quer fazer novos projetos, você quer empreender, nada melhor do que o Pode Bem para você ouvir as histórias de quem realmente passou por esse caminho. Você quer saber o mapa? Pegue com quem já chegou lá, ouça a história de quem já chegou lá. E a gente está aqui hoje com o Wallace, o nosso convidado, que é um brasileiro que já mora há 4 anos aqui construindo a sua trajetória em Toronto, unindo presença digital hoje, rotina e espírito empreendedor. Além da presença nas redes sociais com mais de 120 mil seguidores, consolida hoje a própria marca com um evento chamado Aue do Wallace. Você vai conhecer um pouco dessa história completa, de onde, como, por que faz isso, como, o que impulsiona, o que motiva ele nessas rotinas. Wallace, muito obrigado. Dentro dessa agenda que a gente sabe que é corrida, achar um tempo aí para estar aqui com a gente, contar um pouco dessa experiência. Seja bem-vindo ao Pode Bem. Obrigado, gente do céu, isso tudo sou eu. Foi como a gente estava falando, né? São tantas sementes plantadas que aí começa a florescer. Menino do céu, isso tudo sou eu mesmo. Sou eu. Parabéns Obrigado, por esse querido. incentivo. Obrigado mesmo. Muito obrigado pelo convite, tá? De trazer um pouquinho da minha história, de contar um pouquinho aqui da minha rotina para vocês, e eu tenho certeza que vai ser enriquecedor para mim quanto para vocês. Ótimo. Também. E para a galera que está assistindo também. E a gente vai começar, Wallace, lá atrás um pouco, conta um pouco porque a gente é hoje aquilo que a gente planta, aquilo que a gente cresce, aquilo que a gente aprende, como a gente evolui. Vamos falar um pouco lá do Wallace que veio para o Canadá, do Wallace lá do Brasil. Qual região do Brasil que você é? Sim. Eu vou tentar resumir para vocês, gente, porque realmente é uma grande história, né? Então eu vou tentar resumir. Eu sou do Maranhão, sou de São Luís do Maranhão, né? Eu saí de São Luís do Maranhão com 18 anos e aí eu fui morar em Fortaleza, por conta que lá no Maranhão não tinha tantas oportunidades de emprego. E aí eu lembro que quando eu cheguei em Fortaleza, eu consegui 3 cartas de trabalho, né? Nossa, e pra mim foi assim um efeito. Porque eu sempre fui uma criança, um adolescente, sempre fui curioso, sempre fiz curso, fiz curso desde pequeno de teatro, então isso me deu um poder de conversar, de articulação, sabe? Muito grande. E essa ida para Fortaleza, você foi por convite de alguém ou mala nas costas? Não, eu fui morar com uma irmã minha de criação. E aí eu lembro até hoje que eu pedi pra minha prima comprar uma passagem de ônibus, que eu acho que foi eu lembro tudo dia. Olha só. R$104 a passagem e eu tinha R$35. Tanto que eu falo que a minha história, ela se resume, se hoje eu tô aqui no Canadá é por conta desses R$35. Porque eu só tinha esses R$35 pra sair. E aí fui pra Fortaleza com esses R$35. Com esses R$35 eu fui atrás de emprego, consegui emprego, né? E depois que eu comecei, quando eu cheguei em Fortaleza, as coisas começaram a acontecer. Porque lá eu encontrei muitas oportunidades. E eu sempre digo que na minha vida eu só preciso de oportunidades. Tudo aqui que eu construí pode de uma hora para outra se acabar, pode ter um fim, como tudo na vida. Mas se eu tiver uma próxima oportunidade, se eu tiver um próximo passo, eu vou construir com tudo de novo. E quando eu cheguei em Fortaleza, que as coisas começaram a acontecer, eu comecei a trabalhar, aí eu comecei a fazer faculdade de educação física, que eu nunca pensei, né, que eu poderia fazer uma faculdade. E aí depois de 5 anos que eu estava lá em Fortaleza, eu fui para os Estados Unidos pela primeira vez. Então eu tive a oportunidade, eu não tinha um tostão de dinheiro. E o inglês na época? Meu Deus. Eu acho que nem um ano eu sabia falar direito. E aí quando surgiu a oportunidade, vai ter um curso que eu dava aula de dança, sempre dei aula de dança. Vai ter um curso de dança para idosos nos Estados Unidos. Aí na minha cabeça assim, eu vou fazer. Eu digo assim, tipo assim, minha cabeça, como é que tu vai pros Estados Unidos que tu não tem dinheiro, tu não tem passaporte, que tu não tem visto, não tem nada. Aí eu digo, calma. Aí eu fui fazendo aos poucos, eu tirei meu passaporte, aí eu juntei dinheiro pro visto. Eu tenho uma história bem interessante, que no dia que eu fui pra Recife tirar o visto, de madrugada, 4 ladrões me rodearam de bicicleta.
E aí eu tava com toda a minha documentação, eu tava com o dinheiro que eu precisava gastar na viagem. E aí eu tive duas alternativas. Ou eu corro, ou eu entrego aqui e acabar sua vida, tipo, ia acabar tudo. Porque eu acho que nem aqui eu não estaria. Porque eu entrei aqui devido a toda essa minha trajetória, essa sequência. E aí foi quando eu decidi correr. Eu corri dos ladrão e realmente, graças a Deus, ele não estava armado. Graças a Deus. E aí eu consegui tirar o meu visto. Fui para os Estados Unidos a primeira vez. Tô resumindo, viu, gente? Por isso que eu tô falando rápido. Fui para os Estados Unidos a primeira vez. Quando eu voltei dos Estados Unidos pro Brasil, né? Aí a gente... Meu Deus. Por que que era o choque? Né? E eu era um jovem. Eu tinha, o quê? 20 anos? 20 anos, 20 e poucos anos, entendeu? Então, tipo... Foi ontem. Foi, não, tinha uns 23 anos. Então eu tinha saído de uma bolha do Maranhão, tinha ido pra Fortaleza, que eu já tinha achado que tinha muita oportunidade. E em um curto tempo, eu já fui pros Estados Unidos, que eu não tinha, sabe? E muita gente assim, como assim tu conseguiu o visto? Muita gente perguntava, né? Como assim? Eu já tentei várias vezes e não consegui. Eu digo, amiga, eu consegui, não sei o que foi, mas eu consegui. E aí quando eu voltei pro Brasil, que eu comecei, né, realmente, eu digo, não, mas por quê? Por que a rua aqui tem tanto lixo, tanto buraco, e lá nos Estados Unidos, não, eu quero morar lá naquele lugar. E aí, quando eu cheguei em Fortaleza, eu já não consegui me adaptar em Fortaleza. E aí tinha uma aluna minha que ela trabalhava embarcada em navio. Aí eu perguntei pra ela, eu disse assim, Alessandra, como é que faz pra trabalhar em navio? Ela disse assim, Wallace, você precisa ir na agência pra eles fazer os teus testes. Eu digo, beleza. E aí eu sempre fui muito preparada, né? Eu já levei meu currículo, já levei tudo. E aí quando ele chegou lá, ele disse, nossa, você tem um currículo muito bom, muito curso, você já estudava educação física, já tem experiência com aula coletiva, você se adapta na animação do navio. Aí eu, meu Deus. E tipo assim, o salário da animação na época era $1.300 americanos. E naquela época era ser muito dinheiro. Sem pagar aluguel, sem pagar comida. A embarcação, ela custeia todo. Custeia tudo, sem pagar fardamento. Então, tipo assim, o dinheiro era só pra você. Aí o meu pai do Serra comecei a me tremer. Aí ele disse, vamos só fazer um testinho de inglês? Opa! Aí eu, querido, que inglês? Aí ele, não, tem que fazer um teste de inglês, porque isso aqui você precisa falar inglês. Aí assim, o problema é que eu não tenho inglês. Aí ele disse, Wallace, pois então, você volte, estude inglês, e aí você vem tentar a vaga. Aí eu disse, amigo, deixa eu lhe contar uma coisa, eu sou taurino, eu sou muito ansioso, e tipo, eu não quero. Aí eu perguntei pra ele, qual a vaga que não precisa de inglês? Aí ele disse assim, a única vaga que não precisa de inglês é pra kitchen utility, que era pra trabalhar na cozinha, fazendo tudo, lavando prato, tudo. E lá nessa função tinha uma fotinho só de um homem lá com um pratinho, lavando. Eu digo, mole demais, dou conta. Aí ele disse, não, Alice, você tem um currículo muito bom, vai, estude inglês e volte aqui. Eu digo, não, amigo, você não tem noção, não. Eu vou. E aí, como eu já tinha tudo preparado, praticamente, só faltava o curso de embarcação. Aí eu fiz o curso, me demiti de todas as empresas, de todas as academias que eu dava aula. E tipo, não recebi nada, né? Porque eu mesmo pedi as contas. E depois, acho que de 1 mês e meio, eu tava na Grécia, embarcando no navio. Até aqui, a história tá só começando e eu já posso ver 3 características do empreendedor. A primeira é aquela que, com as condições que você tem, com o valor que é os R$35, você vai fazer acontecer. Então, o empreendedor ele tem muito disso. Não importa o volume que você tem. Olha dentro do seu orçamento aquilo que você consegue fazer e vá. Segunda característica, você consegue enxergar. O empreendedor é aquele que enxerga antes de estar pronto. Fala assim, olha, eu vou chegar lá, eu já me vejo lá e eu vou. E a terceira é estar preparado. Você falou dos documentos, eu já estava com a minha pasta pronta, eu já estava organizado. Então o empreendedor, apesar de todo o ímpeto que a gente tem de querer fazer, a gente não pode ir sem preparo. Né? A estrutura tem que estar pronta, o que você precisa. E você chegou, embarcou, estava para a Grécia. E lembrando que no dia lá da entrevista eu fiz uma pergunta para ele. Eu disse, Danilo, tem como eu
ser promovido embarcado? Ele disse assim, tem, é muito difícil. Mas tem a oportunidade, vai, é de você. Eu digo, então tá bom, amor. Deixe comigo. Aí foi quando eu cheguei no navio, eu acho que eu nunca tinha chorado e nunca tinha me arrependido de algo. Porque quando eu cheguei no navio, vocês não têm noção. Não era um pratinho, amor. Não era o pratinho, não. Era assim, deixa eu só explicar aqui pra vocês como é que funciona. A pessoa que trabalha no navio, ela passa 7 meses. Aí essa pessoa aqui, ela ia pra casa, aí eu ia entrar pra ir pro lugar dessa pessoa. Ou seja, no último dia do trabalho dessa pessoa, a pessoa estava, ó... Não quer saber. Nem aí pra nada. Aí deixou o quê? Todas as louças sujas. Gente, não era louça. Era barris. Era um monte de coisa assim de metal, cheio de gordura, de bacon. As panelas, tinha panela que era do tamanho dessa mesa aqui, que eu entrava dentro pra lavar. Nossa. E aí, E aí eu também não falava inglês na época, né? E aí veio um indiano lá falar comigo, aí chamaram outro brasileiro pra traduzir, aí ele foi me falar o que era pra fazer. Gente, vocês não têm noção. Aí me deram uma luva que era daqui até aqui, porque a gente usava muita química, um avental, todos os EPIs. E aí ele meio que me explicou. Gente, vocês não têm noção. Era química borbulhando o tempo todo. Aí lá eu chorei lá na frente da pia. E aí eu começava a ver as pessoas falando, mas eu te avisei. Como é que tu... Porque eu tinha uma vida muito boa em Fortaleza, né? Eu dava aula, era bem conhecida lá em Fortaleza. Então, era questão de tempo, de eu me aprimorar na minha área de educação física e ganhar mais, enfim. Ok, passou. Aí eu vi as pessoas falando, mas eu te avisei. E não sei o quê. Aí eu chorei. Aí eu disse assim, mas agora, Wallace, você não vai voltar, querido. Você vai fazer o que tem que ser feito e vai sair daqui. Aí foi o que aconteceu. Comecei a fazer meu trabalho. Eu fiz amizade com todas as pessoas que ninguém gostava. Todos os chefes italianos que todo mundo tinha pavor. Ficaram meus amigos. Tipo, me viam. Aonde eles me viam. Tchau, Belo. Vamos mangiare. Aí eu ia comer com eles. Eu sentava na mesa deles. Olha. Entendeu? Então, tipo, eu construí. E aí, só pra encurtar a conversa... Eu trabalhava de 7 da manhã às 7 da noite no navio. Ganhava $700 americanos. De domingo a domingo, se vocês conseguirem fazer a divisão aí, vocês vão ver que eu ganhava uns $2 e poucos. Entendeu? Então, tanto que eu digo que o navio, ele foi uma faculdade pra mim aqui. Porque eu nunca reclamei de nenhum trabalho aqui. Todo trabalho que veio aqui no Canadá, eu fiz porque... Eu tenho uma bagagem lá do navio. Você tá preparado. Que eu estava preparado. Tem gente assim, Wallace, mas eu não faço um trabalho por $17. Amor, é melhor pingar do que secar. Entendeu? É melhor tu ficar em casa coçando, cheirando o rabo, ou tu ir trabalhar e falei besteira, né? Ou tu ir trabalhar e ganhar $150. O que é melhor? Enfim. E aí eu comecei. Fiz amizade com um, fiz amizade com outro. E aí eu dava aula... trabalhava de 7 da manhã às 7 da noite. E aí eu fui na RH do navio, porque o navio é uma cidade, é um mundo. Sim. Aí eu fui na RH do navio e disse assim, eu quero dar aula para os tripulantes, quero dar aula de dança para os tripulantes, porque vai melhorar mais eles nos trabalhos, vai deixar eles menos estressados. Aí o RH, nossa, maravilha, pode dar aula. Aí eu comecei a dar aula, depois, não era nem depois, era meia-noite, porque era o horário que todo mundo saía do trabalho. Tava os funcionários liberados, aí eu dava aula de dança de graça pra eles. Só que eram de graça, que eu já tinha um plano na frente. Sim. Né? Que aí era a atacada final. Quando o navio chegou no Brasil, que eu disse assim, a hora é agora. Aí eu pedi para um amigo meu fazer um poporri com as músicas. Eu disse assim, aí eu parecia que eu tava bolando um grande plano. Aí eu disse assim, o pessoal do navio são 30 mais. O que 30 mais escutava? Música dos anos 90. Aí eu peguei todas as músicas dos anos 90, poporri, tudo. Xuxa. Aí eu peguei, chamei. Tem muitas das pessoas que me ajudaram com esse plano, me seguem, e eu acho que eu vou postar isso aqui, eles vão ver. Eu chamei eles e disse assim, gente, eu preciso da ajuda de vocês.
eu preciso... Porque pra todo mundo, nossa, esse menino não tem a cara de Dia da Cozinha, não. Esse menino é a cara do entretenimento. Porque eu ia pras festas dos tripulantes e puxava todo mundo pra dançar. E aí eu digo assim, gente, eu preciso da ajuda de vocês. Eu vou montar uma coreografia dos anos 90 e eu quero que vocês apresentem junto comigo no navio. Porque no navio também tem um programa que se chama Crew Talent. O que é Crew Talent? É um programa que pega todos os tripulantes que têm talento e faz o show para os passageiros. Ok. Aí montei o poporri, fui. Aí na hora da minha apresentação, aí já começo com a Xuxa. Uma menina lá se vestiu de Xuxa. Aí quando começou Xuxa, todo mundo levantou. Aí todas as músicas, todo mundo cantava. A gente dançava lá em cima das coreografias que eu tinha passado pro pessoal. E o povo, a plateia, tipo, 1000 pessoas dentro do teatro, começavam a cantar, sabe, foi assim, Objetivo alcançado. Objetivo alcançado. Aí quando terminou a música, todo mundo, queremos bis, queremos bis. E aí, esse vídeo, aí um capitão da Ponte do Comando gravou esse vídeo, aí mandaram esse vídeo pro escritório da MSC em Sorrento, na Itália. E aí no outro dia me chamaram pra uma reunião. E eu já como preparado, já estava com o meu currículo preparado, já tinha, no meu currículo tinha foto de eu dando aula para 500 pessoas, então eu tenho liderança. Num palco eu tenho liderança para as pessoas, tá? Inclusive no Brasil Fest é um dos pontos que eu gosto, que eu me orgulho muito, que eu amo fazer, é de estar lá num palco e deixar todo mundo ali, todo mundo vem pro palco. Quando eu entro no palco, tanto no Brasil Fest como no navio, quando eu ia pro navio, todo mundo ia pro palco. Só vou interromper. Pra quem tá assistindo a gente e não conhece, não é de Toronto, o que é o Brasil Fest? Um parênteses aqui. O Brasil Fest é um festival brasileiro que tem aqui há 25 anos, acho que é 25 anos, e é um festival brasileiro. Então, tipo, é o que traz nossa cultura, que traz a nossa comida típica, que também valoriza muito os mercados os brasileiros aqui, porque tem os expositores, 80%, 70% são brasileiros. Olha. Que aí é o momento, são os 2 dias, esse ano é em julho, e todo ano acontece o Brasil Fest, que é justamente esse encontro. Vai ter esse ano? Vai ter esse ano. Junto com a Copa, com tudo junto? Junto com a Copa, junto com tudo junto. Olha, vai ser junto. Se você tá pensando em vir para Toronto para assistir a Copa do Mundo, venha nessa época. Sim, venha nessa época, porque vai ter o jogo da Copa, vai ter o Brasil Fest, que com certeza vai ser maravilhoso, incrível, e com certeza vai ser perfeito. E voltando à reunião... Você conseguiu lá com o RH? Aí consegui com o RH. Aí quando eu cheguei lá com o meu currículo, eles disseram assim, meu Deus, já tá com o currículo pronto. Eu digo, já tá com o currículo pronto. Aí mandaram o currículo pronto pra eles. Aí no outro dia mesmo, no próximo contrato, você vem como animador. Olha. Aí eu, meu Deus do céu. Então, eu sem inglês, eu tive a coragem de ir fazer um bom trabalho, viu, Sim. gente, na cozinha. Eu fazia um bom trabalho, não tinha reclamação, que também isso ajudou muito. Consegui a minha promoção. E aí desembarquei, né? Aí num contrato seguinte, eu fui como animador. E aí quando eu cheguei como animador, aí que foi justamente a segunda virada de chave. Porque quando eu cheguei como animador, eu não tinha nome, só tinha o menino que era da cozinha. E agora tá apresentando. Que tá apresentando. Eu nunca me esqueço que quando eu cheguei lá, a minha chefe... você que era um menino que trabalhava na cozinha. Eu digo, meu nome é Wallace. Aí ela, tá, não sei o quê. Aí eles me colocavam nos piores locais da animação. Quem já foi em navio cruzeiro sabe que tem um local que é só de alugar jogos. Que aluga baralho, que aluga dominó. E só ali que me colocava. Eu só tinha contato com os passageiros à noite. Que aí eu dançava com todo mundo. Uhum. Só pra encurtar a história. Aí eu também sofri um preconceito muito grande lá, porque eu tava com sobrepeso. E aí o crew director teve um dia que chegou pra mim e disse assim, nossa, mas no seu currículo você é educador físico, mas você tá tão gordo. Eu digo, pois é, né? Porque eu tava
morando no Canadá, porque eu vim primeiro aqui, eu passei 4 meses aqui antes de ir. Porque eu tava morando no Canadá, e aí eu acabei que eu vacilei. Eu digo, mas isso não impede de eu mostrar o meu trabalho. Aí, ok. Aí fiquei 1 mês na Europa, sem falar inglês, sem falar espanhol, sem falar italiano e sem falar francês. Só falando português e arranhando, né? Muito arranhos. E aí quando terminou essa temporada de 1 mês de cruzeiro, que foi um cruzeiro grande, lá no navio tem também tem um outro evento que se chama Tchau Tchau. Quando encerra o cruzeiro, tem um Tchau Tchau. Aí chamam todos as pessoas que são da animação e vão num palco e eles chamam um nome. A gente tem aquilo como é visto o seu trabalho, né? E aí chamaram fulano, aí o pessoal batendo palma, ciclano, tananana. Aí na hora, o meu nome foi o último. E aí o Cruise Director chamou o meu nome bem baixinho. Gente, mas vocês não têm noção quando ele chamou meu nome. Eu acho que é uma coisa que eu ainda me arrepio muito. Quando ele chamou o meu nome, parecia assim um jogo de Flamengo e Vasco. Todo mundo ovacionou, todo mundo se levantou. Foi assim 1 minuto de aplausos. 1 minuto de aplausos. Eu nunca vou esquecer essa resposta de Deus na minha vida naquele momento. E quando fechou a cortina do teatro, né, que a gente ficou em fila, e aí eu nunca vou esquecer. Aí a minha chefe, a mesma que me chamou, o menino da cozinha, ela virou pra mim e disse assim: um dia eu quero ser aplaudida assim como você foi. Olha. E aí a minha vida mudou. Mudou no navio. Mudou. Não, o Wallace é a pessoa que tem que estar no palco, o Wallace é a pessoa Te desconectaram com o passado, né? E foi o Wallace. Pra você ter noção, eu recepcionava os passageiros. O Cruise Direct disse assim: o Wallace precisa ser a primeira pessoa. Tu tem noção? O Wallace tem que ser a primeira pessoa que os passageiros têm que ver. Então, nessa época, eu fui mais do que o capitão. Eu era a primeira pessoa que as pessoas viam. Então, toda semana só aumentava. Tanto que eu acho que eu tenho foto no meu coisa. As pessoas faziam plaquinha com o meu nome. Olha só. Fazia tudo. Na minha hora era... e ninguém sabia. Porque todo cruzeiro são pessoas novas. Então ninguém sabia o que acontecia. Então todo festival, ou todo cruzeiro, as pessoas ovacionavam o meu nome. Aí teve um dia que teve uma reunião lá e eles perguntaram: Wallace, mas por quê? Como é que você consegue ter contato com 3.000 pessoas? Eu digo, eu não consigo ter contato com 3.000 pessoas. Mas as minhas atitudes, sim. Aí eu peguei e falei: enquanto fulano corre atrás de passageiro, das novinhas, pra tentar ficar com elas no final da noite, eu tô dançando com uma cadeirante. Enquanto o ciclano se recusa de dançar com outro, eu tô tentando dançar com todo mundo. É o over-deliver, né? Exato. Você pode ir só pra fazer aquilo que foi contratado ou fazer algo ou fazer algo pra... Então, a minha época do navio, eu lembro de uma cena que, tipo, corta meu coração, porque tinha um salão lá de dança, né, que ficava um monte de senhora, uma sentadinha, parece que já tava esperando. Aí eu vinha, dançava com todo mundo. Eu digo, gente, eu vou só me trocar, porque eu suava, né? Vou só me trocar e já volto. Aí vinha. Aí teve uma vez que a Marcela disse: meu filho, o que eu vou fazer depois que acabar esse cruzeiro? Olha só. Era muito... Aí isso ali quebrou o meu coração. Então a minha trajetória no navio, ela foi marcada de muito sucesso, como tudo na minha vida. Nunca ninguém olhou pra mim de cara e vai dizer: eu acredito em você, vou confiar em você. Hoje porque eu já trabalhei muito e a internet, graças a Deus, ela me expõe, ela me deixa que isso aconteça. Mas antigamente não. Antigamente, até que eu provasse que realmente eu sou capaz, que eu sou uma pessoa honesta, que eu sou uma pessoa dedicada, mesmo com todos os meus problemas, era muito difícil. Então, o navio foi, assim, pra mim, foi uma faculdade pra minha vida hoje aqui. Porque tudo o que eu aprendi lá, eu tiro de letra aqui. E como, mais uma vez, como lá em Fortaleza você falou também, já estava chegando num ponto que você já estava construindo seu nome e a sua marca, o navio parece que é a mesma coisa. Você chegou no ponto de reconhecimento. O navio, essa história, gente, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Essa história que tudo que aconteceu parece que foi de anos, né?
Mas não, amores, essa história se aconteceu em 4 meses, que aí depois veio a pandemia e pronto. Então, eu saí do navio, depois que veio a pandemia, eu saí do navio, e aí eu saí com um reporte muito bom, só que lógico que no reporte tinha as observações. O Wallace precisa aprender outras línguas. Quando ele aprender essas outras línguas, ele vai ser um dos melhores animadores. E isso pra mim foi muito bom. Até hoje eu recebo e-mail de pessoas querendo que eu vá pra equipe, porque existe uma pontuação. E o nosso barco, o barco que a gente tava, era um barco que era um barco antigo, mas era o barco que tinha a maior nota de animação. Eu não falo isso só por conta de mim, porque a equipe que trabalhou comigo, né? Era muito boa. Mas eu recebi um e-mail do escritório da MSC que no e-mail diz assim, Wallace, 85% dos comentários tem o seu nome. E isso é muito forte, porque uma coisa é da pessoa elogiar o grupo da animação, mas quando a pessoa fala assim, o Wallace... Tem uma mensagem que eu recebi, que eu ainda tenho aqui essa mensagem, que foi da Renata. Ela disse assim, Wallace, aquele cruzeiro era pra ser o pior cruzeiro, porque perderam a minha mala. Tarará, tarará. Eu vou até procurar aqui no meu stories. Perdi a minha mala, fiz tudo. Mas quando eu vi quando você mudou, e até hoje a gente se fala, até tem passageiros que até hoje eu tenho amizade, que me convidam, que estão ali, que torcem por mim. Então, foram 4 meses muito corrido, mas foram 4 meses que deixaram o Wallace Natan nessa estrutura. Wallace, a gente como imigrante, a gente tem sempre o desafio da língua. O inglês, para muita gente, é um grande obstáculo. E eu ouço sempre um comentário, eu vou te fazer, que eu falo por mim, o Samuel no inglês, ele não é tão engraçado como o Samuel da língua do português, não, né? E como que você vê o Wallace assim, no inglês? Você consegue ter a mesma desenvoltura? Como que a gente é mais, eu brinco, a gente é mais animado, mais esperto, mais inteligente, conhece mais assuntos. Assim, primeiro que eu ainda tô no meu inglês é intermediário, né? E justamente isso, o Wallace falando português é uma coisa, em inglês é outro Wallace, é completamente diferente. Eu digo que hoje eu não uso o inglês para trabalho, hoje eu uso o inglês só para sobrevivência, somente para sobrevivência, mas agora a gente está começando a justamente batalhar, estudar mais. Estou com a Lívia, maravilhosa. E daqui a uns tempos eu vou estar com o inglês bem melhor, que justamente a gente vai começar a trabalhar junto com as marcas mais canadenses que precisa ser inglês. Porque eu já fiz alguns trabalhos para algumas marcas canadenses, mas a gente sempre fala, eu digo, olha, eu não falo inglês. E eu me sinto bem melhor falando porque não tem problema, você pode falar em português e coloca a legenda em inglês. E realmente, todas as empresas que a gente precisou falar inglês e botou a legenda, tipo, venderam muito, tiveram muitos resultados. Porque é muito leigo da pessoa dizer assim, mas Wallace, mas você tem que falar mais inglês. Mas vai falar inglês pra quem, gente? Que meu público são os brasileiros que moram aqui. Tem canadenses que me seguem, mas são mínimos. E eles mesmos mandam mensagem assim, Wallace, às vezes eu não entendo nada que você fala, mas a sua energia já me deixa muito bem. Eles, entendeu? Então não é uma coisa assim que é uma prioridade assim pra mim no momento, né? Mas como agora a gente tá com um projeto de entrar um pouco mais nessa cena canadense, pelo menos para entrar eu preciso de melhorar o inglês. Então vale a gente falar para quem tá assistindo que é um obstáculo a língua sempre, mas não é um impedimento. Não, então nunca foi. Não se constranja, né? Vocês viram que eu entrei, a vaga que era para eu entrar só com inglês, eu entrei sem o inglês, eu apresentava para não sei quantas mil pessoas sem o inglês, entendeu? E ainda fiz um sucesso sem o inglês. Entendeu? Lógico que isso não é pra todo mundo, gente. Eu acredito que às vezes as pessoas elas me pedem muito conselho, né? De tipo, Wallace, mas eu não tenho inglês, como é que eu vou fazer pra imigração? Aí eu falo assim, realmente é complicado. Mas só que comigo foi diferente porque eu não tenho. Amanhã eu tenho que resolver
um problema da minha internet. Aí eu vou, faço as perguntas do que eu mais ou menos vou e já tenho na cabeça. O roteiro, o roteiro do conversa, que vai ser, do que vai ser e já tenho. E tem gente que não tem essa atitude, que não tem essa malemolência. Entendeu? Então a gente precisa ter essa malemolência, porque se não tiver, não vai não. Se você não tem o inglês, você tem que criar habilidades ou acessos que vão te dar, chegar lá sem a língua. Exatamente. Pensa, olha, eu preciso abrir um business, ou eu quero vender o meu salgado numa feira. Vá lá, dê um sorriso, seja agradável, seja educada, faça alguma coisa que... Eu não sei outras, porque tem gente do mundo inteiro que a gente assiste a gente. Eu sei pela cultura canadense. O canadense, de um modo geral, eles, principalmente na minha província, eles são muito receptivos, são muito educados, estão pacientes, eles conhecem quando é o imigrante, o sotaque e tudo, mas eles estão dispostos. Então não considere a língua como, não, porque eu não tenho inglês, eu vou ficar aqui onde que eu estou. Ache o caminho, né? Sim. E deixar logo bem claro aqui, porque eu tenho certeza que muitas pessoas vão dizer assim, mas você vai estar todo esse tempo aí, você poderia ter estudado, você poderia ter feito isso, feito aquilo. Eu tenho uma dificuldade muito grande de concentração. Eu sou imperativo, entendeu? Já deu pra perceber, né? Então, estudar pra mim precisa ser uma técnica... É um ritual. Um ritual que muitas das vezes a gente não tem. Entendeu? Tipo, quando eu cheguei aqui, era uma coisa acontecendo. Eu cheguei aqui dormindo no sofá. E aí eu precisava trabalhar. Eu precisava ter o dinheiro do aluguel. Eu precisava isso, precisava aquilo. Então, vai passando. É muito bom quando você vem aqui ou com a sua família, ou com um casal, ou com uma pessoa trabalhando e você tendo que estudar. Mas quando você vem sozinho, amor, aí é que a vaca torce o rabo. Porque não é, tipo assim, é muito fácil as pessoas julgar, nossa, mas você tá aí há 4 anos, você não fala inglês, sabe? E tipo, qual eram os meus objetivos? Era sair de dormir no sofá, ter um cantinho pra mim. Hoje, graças a Deus, eu moro num apartamento que eu acho pra mim super confortável. Vai melhorar? Deus vai mandar uma coisa melhor? Vai mandar uma coisa melhor. Mas esse era o meu objetivo. Sim. Entendeu? De trabalhar e ter aonde descansar, me alimentar bem. Porque ter minha saúde. Porque tem muita gente que se esquece, né? Vai trabalhar. E a saúde, ó. A língua, aprender o inglês ou outra língua numa rotina de vida é muito difícil. É muito difícil. Uma coisa é a pessoa falar assim, eu fiz um curso de 10 anos e não aprendi. Então você estava num ambiente para aprender e não aprendeu. Agora, dentro de uma rotina, depende de onde você vai trabalhar. Às vezes você vai trabalhar num ambiente que só tem brasileiros, ou se tiver só latinos, é perigoso você aprender o espanhol e não conseguir aprender o inglês. Assim, o ambiente onde que você está inserido, as amizades. Agora, se você quer dedicar o inglês, vai ter que procurar trabalho onde que só fala inglês. Conviva com pessoas que só falam inglês. Então tem todas... Lembrando que todo o aprendizado que eu tenho, todo o inglês que eu tenho hoje, realmente eu aprendi dessa forma. Tipo, no meu trabalho, no meu dia a dia. O meu trabalho regular, meu trabalho principal é de limpar o window clean. Então, todos os prédios que eu vou é só inglês. Então, eu preciso pedir uma chave, eu preciso pedir um acesso do roofing, eu preciso pedir uma coisa. E tudo isso é em inglês. Então, o inglês que eu tenho hoje foi que eu aprendi assim. Eu aprendo assistindo uma propaganda, aprendo isso no dia a dia. Agora, o que as pessoas julgam é justamente isso. Mas tu não tira essa hora de estudo. E eu até tento, mas... Existe outros problemas, outras coisas na nossa cabeça que às vezes não nos impeçam. Mas só que agora chegou realmente o momento que agora sim eu tô com uma profissional, eu tô me cuidando dessa parte, que é justamente agora vai. Já então tem conteúdo em inglês. Tem conteúdo em inglês. Então quem segue aí, o Wallace pode cobrá-lo aí e acompanhar que vai ter já. Já, agora sim, inglês e francês, né? Opa! Wallace, e aí a gente está meio que no Covid, lá nos navios. Como que o Canadá chegou? Sim, como o Canadá chegou. O Canadá, ele veio como forma de um convite. Uma amiga minha disse assim, nossa, Wallace, o Canadá é a tua cara.
meu Deus do céu, lá tem muita oportunidade, do jeito que que gosta de trabalhar. Você vai ser sucesso lá no Canadá. Eu digo, mulher, qual é o ônibus que passa lá? Como chega? Qual é o ônibus que eu pego pra chegar lá? Aí a primeira vez que eu vim com a minha amiga Stephanie, maravilhosa, que é cantora aqui também. E ela me apresentou a família dela, que me recepcionou assim, maravilhosamente. E aí quando eu cheguei, isso foi a primeira vez, né? Mas agora já vem pra segunda vez. E aí, vamos contar logo a segunda vez. Quando eu tava no Brasil, foi quando eu comecei na internet, comecei na pandemia. E aí eu peguei, juntei um dinheiro, fiz uns trabalhos, eu participei também da Mansão Maromba, que pra quem não conhece é uma mansão de criadores de conteúdo do Toguro. E aí eu trabalhei lá com eles, e aí eu peguei, juntei meu dinheiro, que eu consegui com trabalhos na internet. Eu disse assim, gente, agora é a hora de voltar pro Canadá. E é a minha última chance. Foi realmente, na minha cabeça era a última chance e tinha que dar certo. E aí eu voltei pro Canadá, dessa vez eu voltei em 2022. Em 2022 eu voltei pro Canadá. E aí quando eu cheguei aqui no Canadá, graças a Deus, eu já tinha eu vim com 40 mil seguidores, sim, 40 mil seguidores. Só que muitas pessoas já me acompanhavam daqui. Ou pela casa da Mansão Maromba, ou pessoas que já me conheciam quando eu vim aqui a primeira vez em 2019. E aí, quando eu cheguei aqui, eu disse assim, não quero saber de internet. Não vou gravar nada, não vou trabalhar. Eu só vou trabalhar mesmo e vou focar. Não quero saber nada de internet. Tanto que eu pensei até em excluir o meu perfil. Só que aí eu disse, meu Deus, será? Porque é muita coisa, né? Que eu vinha de um conteúdo, de uma coisa. O que é que eu vou mostrar aqui, né? E aí, foi um dos meus primeiros vídeos que eu postei. Foi o vídeo do peido. Que eu acho que hoje tem uns 40 milhões de visualizações. Foi muita coisa. E aí, começou a estourar. Todo mundo daqui me seguindo. Eu digo, meu Deus do céu, não tem como parar, não. E aí, eu dei início a minha vida na internet aqui no Canadá. Mas já tinha uma vida de trabalho. Sim. Quando você chegou... Quando eu cheguei, eu comecei a trabalhar mesmo normal. Só que o meu objetivo não era entrar na internet, como eu te falei. Porque eu, sei lá, achava que eu não ia conseguir, que eu não ia ter conteúdo pra continuar, entendeu? E às vezes pra mim fica parecendo também que às vezes a gente tem ciclos, né? Chega num ponto que você fala assim, olha, minha bateria tá chegando ao fim, eu preciso recarregar, ter novas ideias e... Porque eu tava meio que também frustrado, porque quando eu saí do Brasil, tava numa época que as pessoas só sabiam ganhar dinheiro na internet com jogos, com esse negócio de joguinho. E eu nunca divulguei porque eu sabia das consequências, né? Sim. Então eu vim muito decepcionado com a internet de lá. Então acabou que quando eu cheguei aqui eu achava que eu não iria. Que eu disse, como é que eu vou ganhar dinheiro? Entendi. Eu não vou divulgar jogo, não vou fazer isso. Mas só que quando chegou aqui, e eu gosto muito de publicidade, muito de pegar empresa, de ir, de gravar, de criar roteiro. E aí foi acontecendo aos poucos. Quando eu cheguei aqui também, ainda não era o normal. As pessoas, os empreendedores daqui ainda não usavam a internet como divulgação. Não usavam. Quando eu cheguei aqui, eu posso pegar vários perfis que quando eu cheguei aqui nem sabia. Eu tinha um Instagram, mas não movimentava, não fazia post. Teve muitas pessoas que eu tive amizade, eu dava conselho, eu digo, o Instagram vai vender pra você. Então você precisa estar lá. O Instagram precisa ter presença. Porque quando a pessoa me contrata, eu não sou o tipo de influenciador que eu vou dizer assim, que a pessoa vai contratar meus trabalhos, que eu vou receber meu dinheiro e pronto. Eu digo, não. Eu aconselho a pessoa. O Instagram é seu. Você precisa aparecer. As pessoas precisam lhe ver. Você só está contratando o meu serviço para eu mostrar. Que é uma coisa também que as pessoas, às vezes, elas confundem demais. O influenciador, ele não é vendedor.
Sim. O influenciador, ele não é vendedor. Você contrata um influenciador para mostrar a sua marca. Quem vai vender é você. Aí diz assim, Wallace, mas você tem audiência. Será que você tem audiência? Aí você precisa pesquisar. Você precisa precisar. O produto que eu tenho se encaixa com o Wallace, Com o público do Wallace, se encaixa com as coisas que o Wallace mostra na internet, se encaixar, o meu público automaticamente vai para o seu perfil. Mas só que já aconteceu também vezes de tipo de eu publicar alguma empresa, os seguidores forem para essa empresa, mas chega lá a empresa não tem uma boa recepção, não posta, não atualiza, não interage, não cria conteúdo. Ai, amor, Não vão ficar. não vão. E outra coisa importante é o volume, né? Se você tem um negócio que você está começando, você fala assim, não, eu vou começar e já vou querer 1000 clientes aqui amanhã. Você não vai dar conta, vai às vezes queimar o nome do negócio. Então, assim, toda publicidade ela tem que estar encaixada com o seu tempo, né? A realidade do seu business naquele lugar. Porque o que você falou, você tem uma vitrine, eu penso que assim, um influencer é uma vitrine numa avenida. Então, qual é o público que passa na porta da sua avenida todo dia, na sua vitrine? Ele está preparado para esse volume de gente no negócio dele? Então, assim, esse trabalho junto, até para o resultado, é muito importante para o seu cliente, para o anunciante. E como que... Wallace, e agora me conta, assim, veio essa questão de social media de novo, da internet, você manteve a sua estrutura de rotina, de trabalho, como que foi essa adaptação, porque isso voltou a ser um business? Então, quando veio o Wallace vai ter que voltar a trabalhar na internet aqui, eu trouxe o mesmo comportamento que eu tinha no Brasil como influenciador. Porque desde quando eu comecei, desde quando eu era pequeno, mas eu já me via muito grande. Eu já me comportava como um influenciador grande. Eu já tinha comportamentos de pessoas, de influenciador com milhões, de influenciador que precisa ter horário, que precisa ter roteiro, que precisa ter uma boa edição. Eu sempre tive isso, né? Então, quando eu decidi ir voltar, eu disse assim, eu vou seguir o mesmo plano. Que é justamente, todas as pessoas que contratam os meus trabalhos aqui, eles conseguem confirmar essa informação. Que a gente pega, faz roteiro, faz o vídeo, manda pra aprovação, ele é aprovado, a gente posta, tem realmente resultado, entendeu? Então, quando eu vim com esse mesmo plano. Ou antes, isso eu fazia sozinho, né? Agora eu tenho pessoas que me ajudam, que com certeza deixa o meu dia mais leve. Mas antes era o meu trabalho, tudo que eu fazia. Horário full time. Então, eu alimento a minha audiência. Porque o Instagram, gente, o Instagram, no caso do meu nicho, funciona assim. Existem muitos influenciadores que vocês seguem, que você não vê nada no Stories, que a pessoa só aparece com conteúdo ou com publicidade no feed. E tá tudo bem, porque nem todo mundo tem esse carisma, nem todo mundo tem essa aptidão de falar com as câmeras, sim, entendeu? Então, a minha audiência, o meu conteúdo é justamente falar olho a olho com as pessoas. Tanto que teve ontem eu fiz um stories tomando café, né? Aí eu faço, que eu tô tomando café, junto com as pessoas. E as pessoas dizem assim, menino, eu acho tão engraçado os comentários, assim, menino, eu tá soprei pra comer o teu cuscuz, porque tava quente. Ai, porque se torna muito, sabe? Muito real, muito... Então, esse tipo de conteúdo, que é o de lifestyle, que aí eu alimento o meu dia a dia, a realidade. Que é justamente por isso que, graças a Deus, a comunidade brasileira gosta de mim, porque eu mostro a minha realidade completa, toda. Eu tô saindo do trabalho com cabelo aqui, todo sujo, com coisa... É o meu dia a dia. Eu não vou sair assim do trabalho. Para quem tá querendo entrar nessa rede social,
eu acho que esses últimos 5 minutos é a mentoria de milhão. É. Você deu uma aula aí Eu dei uma aula. do que funciona. Eu acho que dá pra gente cortar esse pedaço e e botar um vídeo. Um curso como chegar lá. Exatamente. Então, primeiramente, ó, essa aula realmente, isso aí realmente tem gente que cobra milhões pra te falar isso, e eu tô falando de graça. Então, o meu conteúdo é um conteúdo que é essa lifestyle, que é o nu e cru, Sim. né? Que é a pessoa que me encontra no ônibus, que a pessoa que me encontra no metrô, ela diz, meu Deus, tá igualzinho a internet. Eu digo, mas eu sou. Porque é difícil. Eu já tive contatos com influenciadores famosos que na internet é uma coisa, mas atrás é completamente diferente, que muda até o tom da voz. Entendeu? É um personagem. É um personagem. E esse foi o meu maior medo quando eu comecei na internet. Eu digo, eu não quero ser um personagem. Eu não quero ser taxado não, na internet ele é uma coisa, pessoalmente é completamente diferente. Não, tem dia que eu tô com a pá virada, mesmo assim eu apareço com a pá virada. Tem dia que sem filtro. Tem dia que eu amanheço feliz e eu vou aparecer feliz pessoalmente e vou aparecer e fora das câmeras também. Essa questão de personagem, às vezes a gente pode falar que não existe certo e errado, mas eu acho que quem cria um personagem pra internet deve ser um peso muito grande. Não se sustenta. Não se sustenta. Vocês podem perceber, porque tem muita gente que não tem visão. Esse mundo da internet, as pessoas não têm a visão que eu tenho, entendeu? Quem trabalha na internet tem uma visão e as pessoas leigas têm outra visão. Tem muitos influenciadores que às vezes eles fazem umas novelinhas, que aí eu digo assim, meu Deus do céu, eu não tô acreditando não que esse povo tá fazendo isso. Porque eu já sei que é novelinha, que eu já sei que é marketing, que eu já sei que é fake, que, tipo assim, é uma separação, é uma traição que nunca existiu. Que é justamente para gerar engajamento, que são coisas que eu não faço. É o hype. Exatamente, do hype. Que é coisas que eu não faço, entendeu? O meu conteúdo realmente, o meu Instagram é completamente orgânico. Sim. Né? Agora deixa eu falar aqui um pouco do meu Instagram. Meu Instagram é completamente orgânico, de pessoas reais. São 124 mil pessoas realmente reais que se identificaram comigo e começaram a me seguir. Outras perguntas são de Wallace, o teu conteúdo é muito bom, não sei o que, não sei por que você não tem mais seguidor. Mas, gente, mas é justamente isso. O meu conteúdo aqui como um imigrante, eu sou um imigrante que eu não romantizo a imigração. E isso daí é um ponto muito chave. É um ponto muito chave se você quer crescer ou não. Então, como eu escolhi não romantizar a imigração, não mentir em nada da minha vida, eu não minto em nada na minha vida, então, quem é que me segue? São vocês que moram aqui no Canadá. São vocês que sabem que tudo que eu passo aqui é real. São vocês que já passaram porque eu já passei. Os seguidores que seguem os outros influenciadores que trabalham na internet aqui são os influenciadores que romantizam a imigração, que colocam a imigração como você tem que imigrar, você vai ganhar muito dinheiro, vai chegar aqui e ganhar $50 a hora, que eu lavo vaso sanitário e ganho isso, tenho Tesla. E aí a pessoa do Brasil, eu digo, meu Deus do céu, como assim? Esse pessoa lava o vaso e tem um Tesla. E não sabendo que ele tem uns Tesla, mas ainda não tá pago. Entendeu? Que às vezes falta, que às vezes não tá comendo direito, que às vezes tá com aluguel atrasado, entendeu? Então é por isso que muitos influenciadores que romantizam têm essa quantidade de seguidores e aqueles influenciadores que não romantizam têm o público daqui. Mas vamos falar a verdade, Wallace. As pessoas, eu acho que no Brasil, mais do que qualquer outro lugar, ou alguns países, 120 mil pessoas é muita gente. É muita gente. Você que às vezes fala, não, só tem... Rapaz, você não tem ideia o que é... Não tem ideia. Então assim...
E outra coisa, administrar 120 mil pessoas é muito difícil. Essa semana aí eu respondi um seguidor meu que me mandou uma mensagem em 2023. Em 2023, eu digo assim, amigo, você gosta de mim? Não, eu gosto muito de ti. Eu digo, é realmente, porque pra você ter esperado Continuar. 3 anos pra eu lhe responder, é porque você realmente gosta de mim. Eu peço até desculpa, gente, mas é porque realmente é muito corrido. E eu não sei responder mensagem só, tipo, com uma curtida ou um oi. Ai, não, aí eu vou querer conversar com a pessoa. E se eu for conversar com todo mundo, eu não faço mais nada. Porque realmente o meu dia é muito corrido. Mas lógico que eu respondo, as pessoas mandam mensagem. Agora realmente é muita mensagem. Aí tem toda essa administração de 120 mil pessoas. Porque não é só Não é só obrigado. obrigado e tchau. É conteúdo de qualidade que tem que ter. Tipo, semana passada eu fui pra Paris. Paris foi uma loucura. Porque na nossa equipe eram 3 pessoas. Eu fui sozinho, mas tinha uma equipe de 3 pessoas trabalhando junto comigo. Então, tipo, a Nicole foi a minha roteirista. A Nicole, no dia que eu cheguei, já tinha um roteiro. Então eu só tinha que seguir o roteiro. Sim. Aí gravava, mandava o vídeo, ela editava, já postava. Tipo, eu postava 6 vídeos por dia na viagem. No Reels, fora os stories, né? Então, tipo, foi todo dia. Foi muito cansativo. Então, é cansativo manter, sabe? Então, tem que ter. Desde quando eu comecei a gravar, hoje eu tenho mais de 2.500 posts. Então, eu posto todo dia. Tem dias que eu posto 2 vídeos, tem um dia que eu posto 3 vídeos. Então, eu posto muito, muito. Faz tempo. Então, faz muito tempo que eu tô aí na luta, errando, aprendendo com vídeo viral, vídeo que flopa, coisa que dá certo, coisa que não dá, coisa engraçada, coisa que não tem graça, mas tá lá. E quando, Wallace, você viu aqui no Canadá, quando você voltou com essa ideia, quando que você falou assim, olha, dá pra ser um business de novo. A rede social, a minha imagem dá pra voltar a crescer. E quando você decidiu isso, como que foi essa decisão? Hoje você ainda continua com full time, diante de toda essa... Então, continuo, tem que ter. Eu trabalho full time. Então, quando eu cheguei aqui no Canadá, eu percebi que as pessoas elas não estavam abertas para esse negócio, sabe? Quando eu oferecia, e o meu valor quando eu cheguei aqui era bem baixo, bem baixinho mesmo, mas mesmo assim as pessoas não acreditavam, as pessoas, tipo, não queriam investir. E aí, começou esse trabalho. Como foi que eu comecei? Isso aqui é um segredo, né? Então, quem trabalha aí com a internet, anota. Quando eu comecei, eu recebia muito convites para receber recebidos. Sim. E aí, eu não aceitava. Não, ai, meu Deus, não, ele não aceita porque ele é... como é que fala? Snob. Como? Ele não aceita porque ele é snob. Não, é porque eu valorizo o meu trabalho. Então, o não começar a não aceitar os recebidos é porque eu sabia que eu ia ter uma hora, que eu ia ter audiência, que eu ia ter para quem vender, e esses recebidos poderiam me atrapalhar. Por quê? Por que os recebidos iriam me atrapalhar? Porque quando chegasse pessoas que realmente quisessem me pagar, e aí eu fosse cobrar, a pessoa disse, não, mas você postou os recebidos, por que você não pode postar o meu também? Uhum. Entendeu? Então, desde o começo, eu comecei a educar os empreendedores aqui, que do mesmo jeito que eles têm um trabalho, o meu trabalho também na internet precisa ser valorizado. Por quê? Eu tenho que pagar o celular, eu tenho que pagar a internet, eu pago o CapCut, que é o de edição, eu pago a luz da minha casa, eu pago o aluguel. Então existe todo um sistema até chegar o videozinho, até chegar a publicidade. Os 10 segundos que vai pro ar. Exatamente, não é nada de graça, não tem nada de graça. Então, por isso que às vezes, de vez em quando chega lá no meu direct, Wallace, eu tava em tal lugar, a pessoa disse que falando de você, que você cobra muito caro, que você tá se achando Carlinhos Maia. Eu digo assim, não, aí eu digo assim, não, gente, realmente, eu tô bem longe do Carlinhos Maia, mas eu me comporto realmente que nem ele, porque eu primeiramente preciso me valorizar. Porque a gente sabe da nossa audiência, a gente sabe, eu sei do carinho, eu tenho um grupo de seguidores que, tipo,
vou anunciar, tipo, a empresa de passagens que eu tenho parceria. Eu vou anunciar a Anytimes. Vou viajar, vou com a Anytimes, porque ela patrocina o Alas. Então eu já tenho esse grupo, eu já tenho esse montante de pessoas que eles entendem. É um ecossistema. Eles entendem que isso é o meu trabalho, eles entendem que eu preciso dar resultado também para essas empresas e eles entendem e eles me valorizam. Por quê? Porque eles gostam de mim, porque eles sabem que isso é o meu sonho, eles sabem que é disso que eu quero viver, que é isso que faz o meu coração ficar, vibrar, entendeu? Que é isso que me deixa de emoção. Nossa, eu tava gravando agora um vídeo lá no Brasil Remitência, tipo, é uma realização. Então eles sabem. Então se eu viesse me prostituindo, no modo de falar, né, tipo, desde o começo, recebi, eu ia deixar a minha audiência cansada. Entendeu? E é insustentável. Então, quando eu cheguei aqui, eu tive essa dificuldade. Porém, depois de 4 anos, hoje, como no Huawei hoje a gente tem uns 10 patrocinadores. Tem mais de 10 patrocinadores. Sendo eles uma empresa que, tipo assim, não acreditei que a Stockyard Dental pegou, nos abraçou de uma tal forma, não, Wallace, eu adoro você, adoro a sua honestidade, adoro o seu trabalho, eu quero que está vinculado. Então foi uma pessoa que abraçou, que botou o Huawei lá em cima, entendeu? Lógico que o Huawei é uma criação minha, junto com a minha amiga Stephanie, junto com os outros demais. Porém, os parceiros que chegaram esse ano é justamente para dar um impulsionamento. Então, depois, se eu for fazer uma comparação de 4 anos atrás, hoje as empresas elas valorizam mais. Não somente eu, como os outros influenciadores. Entendeu? Porque o meu comportamento contribuiu também para as outras pessoas. E outra coisa também que eu observei, e eu tô falando isso, gente, e eu tô te falando isso, oh, meu pai, como é a palavra? Eu tô falando isso em relação às empresas que eu já tive parceria ou que eu tenho até hoje. Tinha empresas que há 4 anos atrás não postava nada. Hoje produz conteúdo. Sim. Entendeu? Porque realmente seguiu os conselhos. Porque, como eu te disse, eu aconselho as pessoas. Não é que eu quero, não, eu só quero ganhar. Eu só quero produzir pra você. Só quero receber o dinheiro. Pronto. Não. A gente tá aqui, a Nicole que não me deixa mentir. Teve a Nilzita. Nossa primeira reunião não foi numa reunião, foi uma mentoria. Que a gente dando mentoria para elas mesmo. Olha, vocês têm que investir na imagem melhor. Vocês precisam gravar o processo, porque aí vai chamar mais atenção. E hoje ver pessoas que eram completamente tímidas. A Mildoce, a Milene, era completamente tímida. E hoje eu vejo ela fazendo vídeo e isso me enche de alegria. Quando você fala do preço, vale a gente ressaltar, porque tem muita gente que começa um negócio e a gente às vezes tenta entrar no mercado com o menor preço possível e esquece o custo. Esquece o custo. Seja de um serviço, seja de um produto físico. E passa a ser insustentável. Quantas empresas, pequenos negócios eu já vi, a pessoa começa vou vender bolo. Só que ela põe, às vezes, no custo só o preço dos materiais. Mas você não precisa receber, e a sua hora dedicada, e o seu tempo, e o seu investimento, e o crescimento daquilo. Se você não pôr no custo, o que você falou, o valor agregado, o tempo, o custo da mensalidade. Então você que vai empreender, você vai começar a empreender agora, tome cuidado com o preço inicial. E aquilo que você falou, o primeiro preço que você entrou no mercado, normalmente o seu cliente nunca vai esquecer. Então se você já começa com um preço muito baixo, ele fala, mas você começou vendendo por 1, hoje você está vendendo por 10, você está milionário, né? Então quando você fizer o seu preço de custo, seja da sua mentoria, seja do seu produto, seja do valor do seu anúncio, chegue num preço que cubra o custo e você consiga crescer com aquilo, né? Como um business. Exatamente.
Hoje em dia, graças a Deus, a gente tem bastante parceiros, tem muita gente chegando e muita gente também querendo, mas acaba que, tipo, pro Aue agora a gente tem algumas vagas, mas pouquíssimas, porque realmente já tem muitas pessoas pra gente trabalhar. E existe toda uma preocupação, existe toda uma criação de roteiro, não é só sobre dinheiro, não é só sobre lucrar, entendeu? A gente precisa ter reuniões, a gente precisa criar roteiro, precisa criar estratégia, para que ano que vem, quando eu precisar, eu só mandar uma mensagem. Eu tenho certeza que todas as pessoas que patrocinaram, porque viram, né, viram todo o cuidado, viram que a gente teve cuidado de gravar, viram que teve imagem boa, tudo isso agrega. Nada é feito como fala o Matuto, nada é feito nas coxas, tudo é organizado. E como que foi pra você essa visão de quando você imigrar, você tá mexendo também com o sonho das pessoas? Sim. Aquilo que você falou, que quando você mostra a realidade, você mostra pra pessoa, falou, é bom? É, mas tem um preço a se pagar. Preço. E quando que isso você viu como uma responsabilidade? Você falou assim, olha, o que eu falo aqui realmente afeta a vida de outras pessoas, o plano de outras pessoas. Como que foi essa mudança? Exato. Então, quando viraliza algum vídeo meu assim, né? Aí chega também muita gente do Brasil e eles vê, tipo assim, agora eles veem eu num apartamento tudo bonitinho, me vê viajando, vê fazendo isso, vê aquilo. Só que eles não vê tudo o que foi passado para trás. A estrada de chão que A você estrada, eles não veem. Então isso é muito importante, entendeu? Porque dar início ou um bloqueio do sonho de uma pessoa é é uma responsabilidade, assim, gigantesca. Então, quando alguém aparece para dizer, Wallace, eu quero muito ir pra aí, eu digo assim, amigo, pesquise mais, me acompanhe mais. Aqui no meu Instagram eu realmente mostro o que eu passo. Eu já passei muitos perrengues aqui. Tem o inverno que é muito sofrido, não é todo mundo que aguenta. O inverno é uma peneira. Sim. Muita gente não aguenta, muita gente vai embora. Então você precisa ver. Você tá preparado para ficar aqui 8 meses no frio? Entendeu? Você tá preparado para trabalhar com o que tiver? Porque tem gente que tipo assim, que é seletivo de trabalho. E a gente sabe que pessoas que... Lógico que tem pessoas que imigram, que são pessoas que já têm uma boa condição no Brasil. Agora, eu que não tinha, eu tinha que vir com a cabeça que eu tinha que fazer o que tinha que ser feito. O que aparecesse, eu tinha que fazer. Porque eu não vim preparado. Eu não gosto muito de falar sobre a forma de que eu vim, como eu vim, a quantia que eu vim, porque eu sei que isso desperta nas pessoas uma coragem de querer vir. Só que nem todas as pessoas é um Wallace. Sim. Nem todas as pessoas não vão aguentar dormir num local que não é confortável. Nem todo mundo não vai aguentar a engolir muitos sapos que eu engoli aqui. E não é um dia desconfortável. E não é um dia desconfortável, foi um ano e pouco desconfortável. Entendeu? Então, tipo, eu não falo muito, eu não sei se tu já observou, eu não falo muito sobre a imigração mesmo, esse negócio de vir, porque justamente eu sei a responsabilidade que eu tenho. Entendeu? Porque eu podia muito bem, não, gente, vem. É muito fácil, sobe no avião. É muito fácil, sobe no avião, vem. Aí a pessoa chegou aqui logo nessa época que uma crise que não tá tendo trabalho, aí chega aqui e fica, meu Deus do céu. O que é? Tipo, não tem nenhum seguidor meu que veio pra cá e disse assim, eu vim por influência do Wallace e quebrei minha cara. Não tem. E eu falo o seguinte, você que quer imigrar, a imigração, não adianta você cobrar, às vezes, o que você ouviu, um conselho, porque pra mim, imigração é igual uma passagem de avião. A pessoa pode fazer um voo Brasil-Europa e ser um voo tranquilo. E eu posso comprar o mesmo trajeto Brasil-Europa e pegar uma turbulência terrível. Terrível, exatamente. Foram a mesma passagem. Então, assim, cada um tem uma realidade diferente, um caminho diferente. Tem uma realidade diferente. E quando, Wallace, quando que o Aue passou também a ser um negócio? Um negócio que eu falo assim, uma estrutura mais profissional. Porque foi uma festa lá atrás. Como que nasceu essa ideia? Então, nesse ano, o Aue, ele vai ser 2 dias. Dia 9 de maio vai ser a entrega dos abadá, que esse ano vai ter abadá. Olha. Porque a criação do Aue, eu queria fazer uma festa aqui de como eu ia no Brasil, mas só que eu não via aqui.
sabe? Que eu queria que juntasse uma festa junto com o meu aniversário. Então o Away esse ano vai ser 2 dias. Dia 9 vai ser a entrega dos abadás, que aí vai ter as empresas parceiras lá com... Vai ter vatapá, ou vai ter acarajé, vai ter salgadinho, vai ter tortas. Aí vai ter música ao vivo, vai ter o pocket show da Stephanie. E vai ser durante o dia todinho. Então a pessoa vai lá conseguir pegar o seu abadá e vai conseguir também curtir o dia com a família. Vai ser aqui na Casa do Alentejo, na Dupont. E outra coisa sobre o Away, que eu tinha sempre vontade, era de ter uma festa do jeito, com as músicas que eu queria, com esses ritmos mais nordestinos, forró, samba, forró das antigas, que eu amo. E esse ano, como vai ser festa junina, então a gente vai abraçar bastante forró. Festas que eu não via aqui, recentemente. Sim. E também juntando com o meu aniversário, porque tem comidinha, tem salgadinho, tem bolo também, que eu não vejo aqui, de graça não, né? Então, aí juntou. E aí os parceiros, graças a Deus, acreditam muito, os meus seguidores também, eles abraçam muito. E graças a Deus, ano passado foi um sucesso. A gente pensou que não ia dar muita gente, mas no final deu lotação, deu sold out. E esse ano eu tenho certeza que vai ser bem melhor. Então, Wallace, se deu sold out ano passado, esse ano então, corre e compra o ingresso. Esse ano vai. Gente, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Cadê a câmera? O nosso abadá. Que aí o nosso abadá, nossa patrocinadora master, Stockyard, Dental. Pode fazer isso aí. O meu marketing. Gente, deixa eu falar um pouquinho aqui pra vocês sobre o nosso abadá. O nosso abadá, a gente vem com o nosso tema Festa Junina. Então vai ter uma vila arraial no Away. Eu já vi o milho verde aí, já vai ter uma vila junina, vai ter barraca do beijo, vai ter muita barraquinha lá pra vocês. E também, só que a gente trouxe as cores do nosso Brasil, né? Porque também é ano de Copa, então a gente quis abraçar tudo. Então vai ser o Away junino junto com a Copa. Então já adquire o seu ingresso, tá super barato, gente. Vocês vão conseguir comer lá, entendeu? Então tá super barato, barato demais. Que o nosso abadá também feito no Brasil, com material bom. Então é isso, eu espero vocês no Away. E eu vou falar 2 coisas. Se você já quer ir, se você já decidiu ir, corre, compra seu ingresso por 2 motivos. Primeiro, sold out. Se você não correr lá, você vai ficar sem. E segundo, não deixe para a última hora para ajudar a gente que empreende, quem tem um projeto. Quanto antes você vender, mais tranquilo fica o coração do Wallace. Sim, fica o coração. Porque eu sei que vai lotar, eu sei que vai dar sold out. Mas só que o nosso povo brasileiro, eles querem comprar tudo em cima da hora. Entendeu? Foi assim que foi ano passado. Aí ano passado eu até peguei e falei para eles no palco. Eu digo, minha gente, ano que vem, compre logo esses ingressos, só pra gente ficar um pouco mais aliviada, até mesmo pra gente inventar mais coisa. Eu já inventei demais, que esse ano vai ser realmente uma vila junina lá na Casa do Alentejo. Mas comprem logo, só pra gente botar mais uma coisinha, uma fogueirinha, um negócio. É isso daí. O Wallace, e projetos? Como que tá o Wallace aí, que já veio várias coisas, várias ideias? Você tem algum outro projeto, alguma outra ideia que você possa falar, que ainda não seja, às vezes tem muita coisa de bastidores. Sim. Mas o Wallace empreendedor aí, com várias ideias diferentes, tem alguma que você pode comentar, que você pode falar? Então, os projetos desse ano a gente começou agora, né? Que eu comecei com a True Waves, que a gente foi para Paris, que eu fui fazer uma publicidade lá com eles, com uma escola de intercâmbio. E aí a gente vai fazer esse ano de novo pra Austrália. Podia falar, né? Pode. Não sei. Aí a gente vai fazer uma outra viagem, um outro intercâmbio pra Austrália, né? E é justamente isso. Eu acho que agora o meu tempo é justamente fazer uns projetos também que sejam mais enriquecedores para outras pessoas. Que induza outras pessoas. Eu tô estudando muito. Tô lendo vários livros, que era uma dificuldade minha. Mas aí eu procurei umas terapias, um negócio. E agora já tô começando a ler, a estudar. Que em breve eu quero ajudar mais pessoas. Eu quero ajudar empreendedores realmente a conseguir vender. A justamente, sabe? Ver que a internet é um parceiro seu, que
que você pode ser o seu próprio influenciador, entendeu? Que você realmente pode vender a sua marca, porque tem muita gente que ainda não sabe, muita gente que ainda não tem coragem de ir para as câmeras, e eu quero muito, muito ajudar essas pessoas. Além de, lógico, trabalhar cada vez mais na internet e também alçar outros voos, pegar outras empresas internacionais, também empresas brasileiras no Brasil. Então, eu acredito que é isso. Esse ano, acho que vamos ter muito trabalho. Ótimo. Wallace, a gente está chegando para o final desse bate-papo. Muito grato pela presença, por toda essa história. E agora chega a hora, eu sempre pergunto para os meus convidados duas situações diferentes. Uma, se você pudesse voltar lá para o Wallace, lá atrás, que estava saindo do Maranhão, se você pudesse dar para ele 2 conselhos que hoje o Wallace, aqui do Canadá, pudesse dar para ele, ou para facilitar o caminho, ou para ter mais segurança por todo esse caminho que você percorreu, quais os conselhos hoje que você daria para o Wallace lá, que estava se aventurando em Fortaleza? Isso é muito forte. Eu acho que o conselho que eu daria para o Wallace era para ele ver aonde está o problema, como é que uma pessoa tão esforçada, uma pessoa com uma luz tão grande, uma pessoa que o que pega transforma, não consegue se focar. Como é que uma pessoa consegue procrastinar tanto? Que hoje, eu acho que eu nunca nem falei isso no meu Instagram, mas hoje eu tô fazendo uns testes de TDAH. E aí que tudo indica que eu tenho um TDAH em um nível muito forte, né? E aí eu tô começando a perceber que realmente isso que me limitava, me limita em muitas coisas. Tanto que quando eu comecei a descobrir, eu disse, meu Deus, já era pra mim estar muito bem, já era pra mim estar... porque pra quem me observa, acha que eu não procrastino, acha que muitas coisas, mas sim, eu procrastino muito. Tem muitas coisas que era pra já estar acontecendo, que já era pra estar certo. E infelizmente não. E eu acho que se eu pudesse dar esse conselho para o Wallace do passado, era para ele tentar se cuidar antes, tentar descobrir antes. Que não era culpa dele. Que não era culpa dele, entendeu? Mas mesmo assim ele descobriu agora com 34 anos e ele tá se cuidando, e eu tenho certeza que só vai ser mais e mais e mais sucesso. Porque mesmo com todas essas limitações, eu saí dos R$35 e estou aqui. Ótimo. E tem muita gente que nos assiste que fica esperando também dicas, conselhos de o que eu devo fazer. Se eu quero começar a empreender na área de digital, se eu tenho um business e quero falar assim, olha, meu Instagram precisa ser mais conhecido. Quais são os conselhos que você pode dar para quem está começando essa carreira, ou quem tem um business, mas não tem visibilidade ainda na rede social? Assim, gente, eu sei que essa resposta é muito vaga, né, que eu vou dar agora aqui, né, mas só comecem. Wallace, mas só comecem, como assim? Quando eu comecei na internet, tinha muitas pessoas que riam e diziam assim, nossa, mas eu não acho graça em você, eu não acho que você vai ter sucesso nenhum. E se eu tivesse escutado essas pessoas, eu não teria ido para Paris só por empresa, sem ter pago nada, só para fazer publicidade. Eu não teria feito tudo isso. Eu não estaria fazendo o Aue agora só com a maior 80% dos investimentos sendo investidores de pessoas que acreditam em mim, no meu trabalho, entendeu? Então os conselhos que eu dou para as pessoas é que comecem do seu jeito, comecem com vergonha, comecem errando, comecem sem maquiagem, comecem gordinho, comecem magrinho. Porque tem muita gente que quer eu só vou gravar quando eu estiver maquiada, quando eu estiver com cabelo, quando eu estiver com uma roupa boa. Não. As pessoas que me assistem, elas me assistem de cabelo bagunçado, elas me assistem com cabelo dentro do nariz. Teve uma vez que teve um stories que eu postei que eu disse, meu Deus do céu, que tá aturando essa daqui no meu nariz, gente, vocês nem me avisam. Aí o povo, mas é desse jeito. As pessoas precisam entender que nós que trabalhamos na internet também somos normais.
Também a gente tem dias que não dá pra ir no salão pra cortar o cabelo, não fez a barba, que tá com a barba mal feita, que tá com a cara inchada, entendeu? Que acordou, ou vocês querem que eu acorde já drenado, com a cara toda esticada? Não, entendeu? Então comecem do jeito que dá, do jeito que tem. Ah, eu só tenho esse bolinho aqui de pote pra começar a divulgar. Pois divulga o teu bolo de pote. Pega uma trend, vai gravando, entendeu? Trabalha com o que você tem. Não espere melhorar, não espere um ring light, não espere um tripé bom, não espere um iPhone 17 para começar. Comece com o que você tem. O Instagram, que é hoje a nossa ferramenta mais viral, né? Hoje ele tá aí entregando tudo, todas as contas pequenas que tem. E só basta você começar, só basta você ter um pouco de criatividade e você começar. E é isso. Tô sentindo, pra quem tá assistindo, eu tô sentindo um cheiro de mentoria, Wallace. Vai vir, tu gostou? vai vir uma mentoria, talvez. É. Olha, o Pode Bem tem um presente pra você. A gente dá sempre um troféuzinho dos fazedores, aqueles que nunca param. Ai, amei. E sempre tem a disposição e a visão de enxergar lá na frente, independente das circunstâncias, você consegue enxergar e caminhar. Então, é um presente nosso que você guarde. Ai, Nunca amei, esqueça amei. de que você é um fazedor. Para quem está nos assistindo até agora, muito obrigado pela audiência, pela presença. Espero que os nossos episódios sempre sejam inspiradores. Wallace, parabéns pela caminhada. Querido, obrigado pelo convite mais uma vez. Obrigado muito, 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 muito. Eu espero que realmente esse podcast agregue na vida das pessoas, que esse é o meu objetivo, é agregar na vida das pessoas que me assistem, das pessoas que vão vir ao meu encontro. E mais uma vez, obrigado mesmo. Tanto para você quanto para o Felipe também, para todo mundo da equipe. Um abraço. Gente, muito obrigado. Até a próxima. Espero vocês lá no evento do Wallace. Vamos!